Olá, gente. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar agora. Bom, eu coloquei nessa folha as funções orgânicas mais importantes. Se vocês prestarem atenção, vocês irão perceber que todas elas têm o mesmo quantidade de carbonos. Vocês podem até perceber que elas são iguais. Vamos aqui ver o que é. A definição de função orgânica são grupos de compostos que são colocados em uma mesma classe que possuem características comuns. Essas características desses compostos, elas ocorrem graças aos grupos funcionais. Esses grupos funcionais são arranjos de átomos que ficam na molécula que dá essas características. Olha só, a gente já deu uma olhada em hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, eles são os alcanos, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Também você pode ter compostos cíclicos. Inclusive, na lista de questões, ele possui algumas questões cíclicas. Então, vamos ver aqui, galera. Olha só, os alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre seus carbonos. De propósito, eu coloquei faltando o hidrogênio caso a gente precisasse, certo? Então, você só tem carbono e hidrogênio por ser um hidrocarboneto e ele possui somente ligações simples. Os alcenos, eles são caracterizados pela presença de uma dupla ligação. Então, olha só, vou colocar aqui uma dupla ligação. Como o carbono ele é tetravalente, ele faz apenas 4 ligações. E aqui nós temos um mutante. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, esse aqui não tá, esse também não. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tá ok. Alcenos são caracterizados pela presença de uma ligação dupla, ok? Os alcinos, galera, são caracterizados pela presença de uma ligação tripla. Então, ó, esse hidrogênio, esse... Por que eu vou apagar os hidrogênios? Riscar, porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono faz apenas 4 ligações, e aqui nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse também papoca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, os alcinos são marcados pela presença de uma ligação tripla, os alcenos dupla, os alcanos são ligações simples. Entenderam por que eu risquei os hidrogênios? Para que o carbono ficasse apenas com 4 ligações, certo? Vamos para os próximos. Funções oxigenadas são aquelas em que você tem no grupo funcional a presença de um oxigênio. Aqui eu vacilei, não era para eu ter colocado os hidrogênios. Aqui eu não coloquei os hidrogênios, era o que era para eu ter feito. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha só, gente, o que é o álcool? Os álcoois, eles são marcados pela presença de uma hidroxila, OH, certo? Um álcool é diferente de um enol. Álcool, a hidroxila, ela está ligada a um carbono, que tem apenas a ligação que ele faz é uma ligação simples. Os álcoois, eles são marcados pela hidroxila ligada a um carbono saturado. Saturado, S de saturado, S de simples. Então, ó, o carbono, a hidroxila está ligada a um carbono, que só tem ligação simples. Isso é um álcool. O enol é um carbono ligado a uma hidroxila, parece muito com o álcool. Porém, no enol, esse carbono, ele está ligado, o carbono que está ligado à hidroxila, ele tem ligações insaturadas, são ligações duplas. Então, cuidado, gente, o enol, o carbono ligado à hidroxila, ela tem uma dupla ligação, certo? Enquanto que o álcool, o carbono, ele está ligado apenas com ligações simples. Esse detalhe ele é tão importante que ele muda completamente as características desses compostos. Tudo bem? Então, o álcool, o carbono que está ligado à hidroxila, ligação simples, você tem como função orgânica o OH para os álcoois. Para o enol, você também tem a função OH. Você também tem um grupo funcional OH. OH para o álcool, OH para o enol, OH para o fenol, certo?
Então, gente, os álcoois, os enóis e os fenóis, eles possuem algo em comum. O que há em comum entre eles é o grupo funcional OH, OH, OH. O álcool, ele tem o OH ligado a um carbono com ligação simples. O enol, a hidroxila está ligado a um carbono com ligação dupla. Faltou um hidrogêniozinho. E o fenol, a hidroxila está ligado a... Ele está ligado a um anel benzênico, beleza? Perceba, galera, que eu fiz algo bem parecido. Olha, 3 carbonos, tá tudo bem parecido. Os ácidos carboxílicos, olha, eu vou fazer aqui, ó. Ácido carboxílico, OH. Isso aqui é um álcool, seria um álcool se eu colocasse os 2 hidrogênios que faltam. Os ácidos carboxílicos, eles são bem parecidos com os álcoois. Porém, galera, eles não são a mesma coisa. Eu falo parecido para você, só uma questão didática mesmo. Ó, o ácido carboxílico possui a hidroxila. Só que no mesmo carbono ele possui dupla. Ó, esses são os ácidos carboxílicos. Você tem um carbono com uma hidroxila, com uma dupla. Ó, esses são os ácidos carboxílicos. Olha só para o éter. Gente, se eu tivesse no éter um Hzinho bem aqui, eu teria um álcool. Porém, os éteres, quando eles têm uma característica, eles são como se fossem álcoois. Vamos lá, imagine que aqui seja um álcool, porque tem um hidrogênio. Se eu tirar esse hidrogênio aqui, o que vai acontecer? E colocar uma cadeia carbônica, eu não tenho um álcool, se eu tivesse o hidrogênio, e eu tenho um éter. O éter, galera, ele é caracterizado por uma cadeia carbônica ligada a um oxigênio, ligada a outra cadeia carbônica. Esse é o éter. Ácidos carboxílicos, álcool, ligação simples no carbono que está ligado ao H. O enol, ligação dupla no carbono que está ligado ao hidroxila. O fenol, a hidroxílica está ligada ao anel benzênico. Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, se for só ligação simples, alcano, se for uma dupla, alceno, se for uma tripla, alcinos. Gente, os ésteres, eles também são muito parecidos eles são até um pouco derivados dos ácidos carboxílicos. Saber dessas derivações é importante quando a gente for estudar mecanismos de reações, que cai muito no Enem. Olha só os ésteres. Imagine que eu coloque um hidrogêniozinho aqui. Os ésteres, se eu tivesse colocado uma hidroxila aqui, tá? Um hidrogênio com oxigênio, eu teria o quê? Um ácido carboxílico. São parecidos com ácidos carboxílicos. Mas os ésteres são caracterizados pela retirada desse hidrogênio e o acréscimo de cadeias carbônicas. Certo? Esses são os ácidos carboxílicos aqui. Você vai ter esse grupo funcional. Os ésteres, você vai ter carbono dupla O ligado a outra cadeia carbônica. Galera, os aldeídos e as cetonas, elas têm uma característica muito próxima. A característica dos aldeídos e das cetonas é exatamente você pegar o ácido carboxílico e retirar essa hidroxila. Se ele estiver no carbono primário, ele vai ser um aldeído. Se ele estiver num carbono secundário, ele vai ser o quê? Uma cetona. Olha só os aldeídos. Você tem carbono, 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 dupla, ó. Então, gente, aldeídos e cetona, eles são estudados quase que simultaneamente. Os aldeídos, você tem carbono, dupla O. Nas cetonas, você tem um carbono secundário com uma dupla O. Os aldeídos, o carbono é primário. Deu para entender, meninos? Qualquer dúvida, manda uma mensagem, eu explico novamente. Eu tinha um quadro branco, mas eu tentei explicar. Fiz até algumas questões pelo quadro branco, mas a imagem não estava legal. Olha, então, hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Alcanos, só ligações simples, alcenos uma dupla, alcinos uma tripla, funções oxigenadas. No grupo funcional, você vai ter a presença de um oxigênio. Se você tiver carbonos com ligações, um carbono ligado à hidroxila, com ligações simples, ligações saturadas, você tem um álcool. O enol, ele tem uma hidroxila,
no carbono que tem uma ligação dupla. Isso é o ene. Gente, ene é sempre de ligação dupla, tá? Vejam só, alcen, en. Olha só, alcan, an. An, ligação simples. En, ligação dupla. In, ligação tripla. En, ligação dupla. A hidroxila está ligada a um carbono com ligação dupla. Tudo bem, gente? Ó, perceba que é o carbono que está ligado à hidroxila que tem uma ligação dupla. Isso é um enol. Para ser um enol, a dupla ligação obrigatoriamente tem que estar ligada ao carbono que está ligado à hidroxila. O fenol, você tem um anel benzênico ligado à hidroxila. Os ácidos carboxílicos, carbono dupla O, OH. Os éteres é você pegar o álcool, retira o hidrogênio e continua com a cadeia carbônica. Os ésteres é como se você tivesse o ácido carboxílico, retira o hidrogênio, coloca uma cadeia carbônica. Os aldeídos é como se você tirasse a hidroxila, colocasse um hidrogênio dupla O. E a acetona, esse dupla O, ele está em um carbono secundário. Esse aqui é primário porque está ligado somente a um outro carbono. Esse é secundário porque está ligado a dois outros. Vamos resolver a lista de questões. Beijos.